Um ratinho, olhando pelo buraco da parede, ele vê o fazendeiro e a sua mulher chegarem com o pacote. Ele já imaginou, nossa, que comida gostosa será que tem no pacote? Qual não foi a surpresa dele quando eles abriram o pacote e lá dentro tinha uma ratoeira? Ele ficou desesperado, saiu pela fazenda gritando e avisando todo mundo. Tem ratoeira, ratoeira, ratoeira. E a galinha olhou para ele e disse assim: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda nem um pouco. Ratinho já ficou triste, foi atrás do porco. Seu porco, tem ratoeira na fazenda, ratoeira. O porco falou para ele assim: ah, senhor Ratinho, eu sinto muito, mas olha, eu vou te prometer uma coisa. Essa noite eu vou incluir o seu nome nas minhas orações. E o ratinho falou: não é possível, ninguém vai me dar atenção. Foi para a vaca. A vaca olhou para ele e falou assim: o quê? Ratoeira? Você por acaso acha que eu estou em perigo? Eu acho que não. Nossa, o ratinho voltou para dentro da casa, desolado, falou: hoje eu não vou dormir, eu não vou comer, eu vou ficar aqui encolhidinho, porque eu não quero ser morto pela ratoeira. Estava ele lá no buraquinho dele escondido, quando ele escuta o barulho da ratoeira. Falou: nossa, será que pegou um dos meus? A mulher do fazendeiro veio correndo e foi lá para ver o que a ratoeira havia pegado. Só que ela foi no escuro e a ratoeira tinha pegado a cauda de uma cobra e a cobra picou a mulher do fazendeiro. O fazendeiro, desesperado, levou a mulher para o hospital imediatamente. Eles deram um antídoto, mas o médico falou: olha, ela tem que ir para casa agora repousar para melhorar, né? Bom, o marido chegou em casa e pensou assim: bem, o que vai fazer bem para uma pessoa com febre? Uma bela canja de galinha, né? Foi lá no terreiro, pegou o seu cutelo e foi lá matar uma galinha para fazer a canja. Deu a canja, mas a mulher não melhorava. Aí a vizinhança, todo mundo veio visitar a mulher do fazendeiro. Ele falou: o que eu vou fazer com esse monte de gente aqui? Foi, matou o porco e fez um monte de comida. Por mais que todos se empenhassem, ela veio a falecer. E aí a gente sabe que nesses lugares mais distantes, um funeral vem a cidade inteira, né? Ele falou: bom, não tem outra saída. Sacrificou a vaca e fez comida para poder dar para todos os que fossem ao funeral. Então, da próxima vez que você ouvir que alguém está diante de um problema, pode acreditar que o problema diz respeito a você também. Lembre-se de quando apareceu uma ratoeira na casa da fazenda, todo mundo correu risco. O problema de um, na verdade, é o problema de todos. Assim é com o envelhecimento saudável. Ele é problema de todos nós. Quem ainda não está envelhecendo, é muito jovem, já tem que começar a se preocupar com a sua saúde. E quem já está no processo, mais ainda, né? Então, está no ar o nosso 5º programa da UNAT em Rede. O UNAT em Rede é um programa da Universidade Aberta à Terceira Idade, a qual é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina. E enquanto perdurar a pandemia, será veiculado remotamente. O tema do nosso programa hoje é Esse Corpo Tem Histórias, a poesia do corpo em movimento. E para conversarmos sobre esse assunto, nós temos conosco hoje a Fernanda Cristiane de Mello, a Márcia Rorato e a Maria do Carmo Lopes Paz Landim. Eu vou pedir a vocês
que se apresentem rapidamente. Vamos começar pela Maria do Carmo? Pois não. Obrigada pelo convite. Eu sou a Maria do Carmo, sou professora aposentada e hoje me considero uma dançarina de flamenco. Márcia? Sim, muito obrigada pelo convite também, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me chamo Márcia Rorato, sou professora de italiano e literatura na UEL, apaixonada por livros, literatura e histórias de vida. Então, olá, pessoal, minhas amigas, né? Também é um grande prazer estar com vocês. Eu sou a Fernanda, eu sou fisioterapeuta formada pela UEL e hoje eu sou docente da UEL também no departamento de fisioterapia. E desde a graduação eu tive uma aproximação com a área da geriatria, com o envelhecimento, com as pessoas idosas, me encantei e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com idosos na comunidade. E para mim é uma alegria estar com vocês, porque eu quero trazer a fisioterapia com a leveza que esse programa propõe, né, para a gente se olhar de uma forma bastante cuidadosa e leve. Eu vou pedir para vocês desligarem os microfones para a gente não ter interferência quando uma de nós for falar, tá bem? Então, Fernanda, fala para a gente. A gente sabe, mas nada como ouvir alguém que é especialista no assunto, né? Fala para a gente sobre a importância do movimento para o corpo. Então, Irene, como eu falei para vocês, eu quero trazer um olhar para o corpo, né, com essa poesia, com essa leveza, com esse movimento que o programa vai tratar, né? Porque muitas vezes a gente fala em corpo, fala em cuidado e a gente tem várias regras, mas vamos olhar para esse corpo com carinho, com cuidado, né? E quando a gente olha para o corpo, o movimento ele é essencial. Ele é inerente a todos os seres humanos, ele faz parte da vida e ele é muito importante. E daí a gente se pergunta, né? Quando que começamos a ter movimento? Né? Eu diria, refletindo sobre esse tema, que a percepção da vida, ela começa por meio do movimento. Né? Vocês que são mães, né, e também quem está nos ouvindo depois, assistindo, sabe do prazer que é perceber um movimento já durante a gestação. Então, olha que bonito, né? A vida, ela se mostra por meio do movimento, né, do bebê. O processo de nascimento, ele é um processo que ele envolve o nascimento natural, o parto natural, ele envolve movimento da mãe, ele envolve movimento do bebê, e ao longo da vida, nós estaremos em movimento sempre, né? Nenhum corpo fica parado, né? Ah, mas nós estamos aqui sentadas, né? Nós estamos nos movimentando. Eu estou aqui falando, mas eu estou me movimentando com as mãos, né? A gente está se olhando, nós temos o movimento dos olhos, a gente tem a nossa expressão pelo olhar, pelo sorriso, pelo movimento da fala, né? Então, o nosso corpo está movimentando. Eu aqui, minha perna, eu já movimentei um pouquinho, por quê? Eu conseguiria ficar 1 hora na mesma posição? Não, o meu corpo fala, Fernanda, se movimente, né? E assim a gente vai se movimentando. Ah, mas e quando eu estou dormindo, né? A gente dorme numa posição e acorda na mesma? Não, a gente se movimenta, a gente vira, né? A gente muda o travesseiro de lugar. Olha, mas nesse momento agora a gente vai brincar, lembra daquela brincadeira de criança da estátua, né? É possível a gente simular? Olha, vou dizer que é impossível,
Por quê? Mesmo que eu me mantenha sem nenhum movimento de membro superior, de braço, de perna, da cabeça, eu estou respirando, né? A respiração, a entrada do ar, né, nos nossos pulmões é movimento. Os nossos órgãos internos estão trabalhando, o nosso sangue está correndo pelos vasos. Então, olha, né, que lindo, tudo está em movimento. Se a gente olha para o externo também, né, a natureza, ela se movimenta, as paisagens se modificam, os animais se movimentam. Quando a gente olha, às vezes, quem tem os pets, os gatinhos, né, vocês perceberam que, às vezes, ele está lá na sala e o que ele faz? Ele dá aquela esticada, aquela espreguiçada gostosa. Ele também tem a necessidade do movimento. Então, esse movimento para a gente, ele é um movimento que traz saúde. Estar em movimento, preservar esse movimento, é uma forma de cuidado também com a saúde, a gente estimular o nosso corpo a se movimentar. E daí nós podemos ter várias formas de se movimentar, né? Hoje em dia, a gente fala muito da importância do exercício físico para a saúde, né? O exercício físico é um pilar importante para a nossa saúde, para prevenção de doenças, até como forma de tratamento, de controle de doenças, o exercício físico é muito importante. Mas, se a gente olhar para o passado, né, como a gente vai falar de processo de envelhecimento, as nossas avós faziam exercício físico? Elas iam para a academia, né? Elas faziam a caminhada, né, 3 vezes por semana, de 50 minutos, como é preconizado, né? Com certeza não. Mas o que elas faziam diferente da gente? Tudo. Elas, tudo, né? E o que é esse tudo? Elas eram ativas fisicamente. Né? Então, quando a gente pensa em movimento, a gente também tem que pensar tanto no exercício quanto na atividade física. Ter rotinas que façam a gente se manter ativas, se manter em movimento, porque isso também vai ser muito importante para a saúde, né? Para o cuidado, para o bem-estar. Então, a gente está falando aqui em bem-estar, em viver bem, né? Em ter novos aprendizados também ao longo da vida, porque os aprendizados podem vir por meio de movimentos, desenvolvimento de habilidades, enfim, o movimento sempre vai estar presente nas nossas vidas. Irene? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que, por exemplo, tem algum momento na vida que a gente identifica ali uma limitação do corpo quando é jovem? Tem como a gente observar isso e prevenir, digamos assim? Sim, tem sim, Irene. Quando a gente pensa nesse corpo, eu comecei falando, né, de quando esse movimento se inicia. E o que a gente percebe, por exemplo, numa criança, né, o primeiro ano de vida é um ano de ganho de muitas habilidades. É aquele ano que, assim, a gente se delicia observando os aprendizados da criança. E são muitos aprendizados motores, né? É um desenvolvimento motor muito intenso que acontece nos primeiros anos. Né? É se movimentar, descobrir as mãos, é tocar os pés, é começar a sentar, engatinhar, andar. Né? Então, é todo um movimento que vai se aperfeiçoando. E vai ganhando habilidades, vai ganhando coordenação, vai ganhando controle, vai ganhando equilíbrio. Então, tudo isso a gente vai aperfeiçoando. Na vida adulta, né, é esperado que a gente já tenha condições, um corpo onde tem
a possibilidade de exercer atividades de trabalho, de praticar uma atividade física, de praticar um exercício, né, de usar o corpo também para se expressar por meio da arte. Então, esse corpo, ele está, na vida adulta, em perfeitas condições, vamos dizer assim, perfeita no sentido, assim, com todas as condições, vamos melhorar esse termo, né, com todas as condições de desempenhar atividades. Só que, muito antes da gente perceber, o nosso corpo, ele está em constante mudança. Então, algumas mudanças, elas já iniciam a partir em torno dos 30 anos. A gente já tem mudanças na parte muscular, a gente vai tendo mudanças na parte óssea. Essa mudança, ela acontece de forma diferente, tanto no homem quanto na mulher, por conta das mudanças hormonais, né? E o processo de envelhecer, ele vai estar trazendo mudanças. Só que ele é um processo que ele vai vai acontecer de diferentes maneiras. Nós estamos aqui em 4 pessoas em momentos diferentes. E mesmo que nós tivéssemos, né, a mesma idade cronológica, né, a gente poderia ter condições físicas muito diferentes. Por quê? Porque depende da minha genética, depende dos meus hábitos, né, depende daquilo que eu às vezes brinco, que é possível fazer uma poupança de saúde, né? E ao longo dos anos a gente ir poupando o quê? Poupando, incluindo hábitos que vão nos saúde, condição física boa, né, qualidade de vida, bem-estar não só físico, cuidado com o físico, mas o cuidado com o emocional. E essa percepção, Irene, ela vem com o processo do envelhecimento, mas vem de forma diferente, porque é um reflexo do que a pessoa, vamos dizer assim, poupou, acumulou de bons hábitos ao longo da vida, né? Então, para alguns, por exemplo, a gente pode ter limitações que vão aparecer aos 50, outros aos 60, aos 70, aos 80, né? Eu, por exemplo, tenho um grande exemplo, né? E me faz feliz pelos fatores genéticos, que é a minha avó de 97 anos, que tem uma saúde, né, que eu sempre uso ela como exemplo e como inspiração para mim, né, de vida, porque é tanto um exemplo, né, e uma inspiração de aspecto físico quanto emocional, né, e de viver bem, com bem-estar. Então, a gente vai percebendo, mas isso está muito relacionado a fatores, né, internos, fatores intrínsecos, né, que a gente chama, quanto extrínsecos, externos. E deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que os nossos hábitos atuais, eles contribuem para uma vida mais sedentária? Sem dúvida nenhuma, Irene. Quando eu falei assim, que as nossas avós, né, não praticavam, não iam para a academia, mas elas eram ativas, por quê? Elas não tinham o horário da caminhada, mas elas caminhavam o dia todo. Sim. Né? Elas iam buscar a galinha no terreiro, que era essa da canja, né? Elas iam pegar as frutas, elas tinham a horta, elas agachavam para cuidar da horta, elas iam buscar, elas cuidavam dos filhos, elas cuidavam dos afazeres da casa. Cuidar dos afazeres da casa, né, é atividade física. Não é exercício, mas são atividades importantes. Então, elas faziam tudo isso. Então, elas tinham uma rotina, né, que era uma rotina intensa, e elas viviam em atividade. O que nós passamos a fazer? O lazer era um lazer mais ativo, é um lazer que tinha contato com pessoas, com natureza. E o que nós fizemos? Nós mudamos para a cidade, nós adquirimos a nossa casa, o nosso apartamento, a nossa moradia, mas que diminuiu de tamanho. Mas a gente tem um carro agora, né? Mas o que o carro faz? Faz com que a gente não caminhe,
né? Mas nós agora temos televisão com controle remoto, né? Nós temos uma batedeira de bolo, né, para fazer o bolo para o final de semana, mas olha o movimento interessante que tinha, um movimento de braço, né, para fazer o bolo, para amassar o pão, né? Então, a vida que hoje a sociedade, que nós temos em sociedade, é uma vida que a gente considera muito confortável, né? Nossa, a vida hoje é muito melhor. Mas a vida tirou um pouco a essência de se manter ativo, né? Sem hora marcada, mas durante todo o dia. Então mudamos, e mudamos muito mais agora nesse período que a gente está vivenciando, né? Com restrições, com confinamento, porque as atividades até que a gente fazia corriqueiras de ir na feira, de ir ao supermercado, de visitar os netos, de fazer uma compra, né? Hoje nós não estamos tendo. Então, eu acho que nesse momento, pensando em todo esse contexto, a gente, né, está, infelizmente, cada dia mais sedentário. Então, é importante a gente retomar essas atividades também do dia a dia, elas contribuem. É bom a gente pensar nisso, né? Será que andar na rua é ruim, Márcia? Microfone. Desculpa. Se essa rua fosse minha, eu mandava. Nessa rua, no final dessa rua, tem um quinhão que se chama imensidão. Dentro dela, dentro dele, moram histórias que transbordam emoção. Amores, ânsias e afetos, animais e jabuticabas, trabalho e brincadeiras, festas e parentes. A seguir pelos caminhos das próprias raízes, a moça, menina, partiu a procurar pistas na poeira do tempo, em descoberta da terra dos seus antepassados. Aqueles cujos retratos ficavam guardados na antiga mala das brincadeiras da infância, na mágica casa de madeira abandonada. Eu queria perguntar, aproveitar toda essa fantasia que nos veio à mente agora, né? A gente já viajou nesse pedacinho que a Márcia falou para a gente, e eu acho isso, né? Quer dizer, a beleza das histórias, ela fica na responsabilidade de quem as conta, não é mesmo, Márcia? Quanto você diria que contar histórias contribui para as nossas memórias? Nossa, imensamente, né? Acho que contar histórias, né, para os netos, para os filhos, para algum vizinho, enfim, para quem a gente puder, sempre vai colaborar, né, imensamente, não somente para recuperação de memórias e de histórias de vida ou histórias que pôde, né, ouvir ao longo da vida, mas vai contribuir para a formação mesmo humana, né, da pessoa e sobretudo, para a formação de um amor, de um afeto pela leitura, inclusive, né, da literatura, amplia os conhecimentos, né, enfim, contribui imensamente. Ler, na verdade, para alguém, né, ler ou contar uma história é um grande ato, assim, de amor, né, compartilhar, conversar sobre personagens, lugares dos livros, né, com a própria família, é muito significante, é muito bom, né? Isso pode estimular mesmo o desejo, né, de ler, de se transformar realmente num grande leitor, e ir ao encontro, né, à descoberta dessa riqueza, enfim. Então, estimular os netos, né, os filhos a lerem, dar livros de presente, é claro, receber também é muito bom, né, mas, na medida do possível, presentear livros, né, e isso
há um tempo, era inclusive um sinal de riqueza, né, cultural mesmo, da família, né, você pensar, enfim, quantos livros existem na sua casa, né, ou existiram na sua casa até uma certa idade da sua vida, o que isso pode ter contribuído, né, para te tornar, assim, um leitor interessado, né, em leitura e literatura, né. Os livros, eles, enfim, curam doenças da alma, né, eu acho que tem uma possibilidade imensa, né, de lidar com questões internas, né, da gente, das pessoas, né, e, enfim, inclusive no Brasil, há clubes de leitura que têm desenvolvido a chamada biblioterapia, né, entendendo que a mediação da leitura como uma ação de acolhimento entre o texto que dialoga com as memórias afetivas e as ideias, né, que abraçam, inclusive, esse leitor, essa leitora. Então, esse tipo de ação, né, que tem sido desenvolvida até para a gente ter a dimensão do quanto o livro realmente pode não só ajudar na memória, né, enfim, mas trazer ganhos imensuráveis para a vida da gente, né, então, de momentos de descontração, né, compartilhar essas histórias, né, e estimular também a capacidade narrativa, né, que a gente pode desenvolver, né, então, acho que o livro imensamente, o livro, a literatura, a leitura, contribui imensamente, né, para desenvolver, né, realmente a memória e uma boa condição, assim, ativa, né, uma condição de ativar, né, a memória e lembranças, enfim. Quem não gosta de ouvir histórias, né? Não é uma delícia ouvir histórias, né, Maria do Carmo? Eu acho, inclusive, que você podia contar a sua história com a dança para nós, né? Porque o que você descobriu com a dança? Então, Irene, eu cresci com uma influência espanhola. E só consegui realizar meu sonho de dançar flamenco agora, adulta, e já pertencendo à turma sênior, que é da minha escola. Com a dança flamenca, eu fui me transformando para um mundo onde todo mundo é bonito, porque a beleza da dança está em tudo, no glorioso e no feio. Porque o flamenco celebra a vida. Eu, com o flamenco, eu adquiri mais disposição, mais equilíbrio, coordenação motora. Elevou minha autoestima e ajudou na minha socialização. Melhorou minha postura. Eu mandei embora a minha timidez. E juntando tudo isso, me tornei uma pessoa alegre e feliz. Olha, coisa boa. Decorar as coreografias e sentir o que as letras das músicas nos tocam se tornam em simples sequência de passos e movimentos que contam histórias de famílias, histórias de amor, histórias da natureza, histórias da alma. Para mim, viver o flamenco é viver a vida de uma forma mais leve. Eu me tornei uma pessoa mais leve, mais confiante em mim. Sim. E também acho que é um pouco... A Maria do Carmo contou para a gente um dia que o pai dela era de Granada. E que conta um pouquinho isso para a gente, Maria do Carmo. Então, meus avós, tanto por parte de pai como de mãe, são espanhóis, vieram da Espanha. Mas o meu pai também. Meu pai veio de Granada, uma cidade, hoje uma grande cidade, mas ele veio de uma província, uma cidadezinha ao redor de Granada.
E eu tive a oportunidade de ir com meus irmãos, nós fomos no lugar onde meu pai nasceu, e revivi tudo aquilo que ele nos contava. Porque quando a minha avó, minha bisavó eram vivas, nós nos reuníamos na casa da minha avó e formávamos aquela roda de cadeiras, e eu me lembro de criança ainda que minha avó e minha bisavó saíam dançando pelo meio da roda, só com palmas. A minha avó tinha castanhola na época, elas tocavam castanhola e nós acompanhávamos através das palmas. E isso ficou na minha memória, e eu só pude trazer ao meu corpo agora, já com idade adulta. Mas as lembranças que ficaram, que meu pai contava, as histórias que ele contava, as histórias que eles contavam da minha avó, eu revivo hoje tudo através da dança. Olha que legal. Porque as músicas são histórias daquela época. Então, eu revivo tudo hoje. Para minha memória, ela voltou tudo à lembrança da minha infância. Sim. E eu ganhei a minha primeira castanhola, eu tinha 5 anos. Olha que legal. Então, de lá, eu já estava lá amadurecendo, né? Eu já fazia barulho, não tocava. Hoje me sinto no prazer de tocar. Que coisa linda, né? A gente, quando você estava falando, eu fiquei pensando que decorar os movimentos, ouvir a música, pensar no movimento, é um bruto exercício, não é, Fernanda? Nossa, eu também estava aqui refletindo, né? Porque a dança em especial, né? Ela é uma atividade que a gente pode dizer que ela é uma atividade muito completa, né? Porque a Maria do Carmo, né, já falou do que a gente sabe na teoria, sente isso no corpo dela, que é a mobilidade, que é a coordenação, que é o equilíbrio, que é o memorizar, o se socializar, e é uma atividade, né, que traz prazer, que é essencial. Por que é tão difícil, né, fazer uma atividade e persistir nessa atividade? Porque às vezes não é prazeroso para nós. Então, a gente também é movido pelo prazer. Então, é importante buscarmos atividades que vão trazer esse prazer para o nosso corpo, vão trazer um aprendizado. E é o que é uma outra coisa bem interessante, é que envolve, olha, o desenvolver uma habilidade que tanto você vai perceber, quem está em volta vai perceber, então até para autoestima também. Então, eu acho que isso é uma dica muito interessante para a gente, na hora de escolher o se exercitar, se movimentar, buscar por essas afinidades, tirar das gavetas as castanholas que a gente tem. Porque a gente tem, todo mundo tem uma castanhola guardada. Essa castanhola pode ser a vontade do flamenco, essa castanhola pode ser a vontade de aprender a andar de bicicleta, quem às vezes não sabe, é a vontade de praticar um exercício físico, um esporte, é uma vontade de artes. Quantas castanholas estão guardadas e precisam, né, começar a se movimentar entre os dedos? Eu acho que muitas castanholas estão lá naquela casa de madeira da rua da imensidão lá, que a Márcia contou para a gente. Sim, acho que aquela não é, Maria do Carmo? Então, é interessante, porque eu percebi, quando conheci a Maria do Carmo, primeiro que ela não tem voz de quem já passou mais tempo vivo, né? Segundo, que ela tem uma postura invejável. Eu estou pensando nesse assunto aí, porque a gente vive assim, né? A gente até cresce um pouquinho, né? Ajuda aí. Então, assim, realmente, dançar é muito prazeroso, né? Dançar em geral. Agora, a dança flamenca, ela tem uma energia, né? Que ela, nossa, arrepia a gente quando a gente vê um espetáculo de dança flamenca. Né? Eu tinha muitas imagens da Maria do Carmo,
eu ia colocar, eu falei, imagina, muito melhor do que eu colocar as imagens, é a gente ver a Maria do Carmo e ouvi-la falar, né? Contar as histórias. Como foi quando você subiu num palco pela primeira vez? Nossa, foi uma emoção enorme, porque eu sabia que ali eu ia estar transmitindo aquilo que a música estava nos contando. Então, eu tinha certeza que o público ia entender através da nossa dança o que a música estava dizendo. Porque quando nós vamos iniciar uma dança, a nossa professora ela nos passa a música com a letra. Aí nós estudamos a letra e depois nós encaixamos a música. Então, a coreografia é feita toda em cima da letra da música. Se é uma despedida, se é um adeus, se é uma festa, se é umas bodas de alguém, como a própria música Granada, por exemplo, de uma pessoa que estava esperando o seu amado voltar da guerra. Então, através da música, a gente também tem o sapateado, que ali você força, você mostra a força que tem dentro da dança, a força de uma pessoa que está à espera de alguém. Então, você demonstra a raiva também, mas através de uma alegria. E que tem tem os tangos, tem as alegrias, tem as sevilhanas, são vários tipos de ritmos que a gente demonstra com a música e com a letra da música também. Que tem os cantantes, que eles cantam e tocam os seus violões, a maioria das músicas são assim, ou acompanhadas pelas castanholas ou por palmas. Então, é uma música que transmite muito o que sua alma está querendo dizer. E os movimentos também, são muitos movimentos. Nós temos o sapateado, nós temos as palmas, nós temos as mãos, nós temos as pernas, o leque, o menton, tudo no mesmo tempo. E ainda a melodia na cabeça, para poder transformar tudo isso na dança e demonstrar ao público. É uma sensação enorme estar no palco. E eu não me senti nem um pouquinho constrangida. Que bom! Isso é um ótimo sinal, realmente o palco é uma delícia, né? Eu não conheço professor que não goste de palco, né? É uma coisa meio que, não é, Márcia? Sim, e como? Além da nossa profissão, às vezes a gente busca fazer outras coisas também, né? Que nos permitem ter esse acesso, sem dúvida. Além da dança, que eu também, no meu caso, já tentei fazer, né? O flamenco. Às vezes eu me ponho a cantar, né? Então, o palco é, assim, um lugar de encantamento, né, de uma troca, né, muito significativa, né, com o público, com a música, enfim, e de descoberta também, né, de possibilidades que a gente às vezes desconhecia, né, poder desenvolver enfim, algum desejo como o teu, né, com a dança, é algo muito enriquecedor, né, e um desafio, e que a gente supera, né? Supera limites e timidez, né? E depois de realizar uma vez, pretende mais e mais, não é? Maria do Carmo, acho que você já tem uma trajetória aí, né? São 10 anos, é isso? 12 anos. 12 anos, olha lá. Nós, no canto, nós temos já 8 anos cantando juntas, somos 10 mulheres, em torno de 10, né, que se apresentam juntas, né, então é uma experiência também muito enriquecedora e gratificante, de muita troca, muito afeto também entre nós, né, então realmente o palco tem esse encantamento, mas poder desenvolver alguma atividade assim, em grupo, né, sobretudo,
sem dúvida, é o que nos mantém ali, né? Dando continuidade a essa experiência. Vocês sabem que... Desculpa, Irene. Pode falar. Vocês sabem que eu tive, no nosso grupo, nós tivemos duas colegas que elas tiveram Alzheimer. Hoje elas não estão mais conosco, mas elas ainda, mesmo com Alzheimer, elas continuaram conosco cerca de 4, 5 anos, e da música e a dança, elas não esqueciam. Os filhos levavam, ou netos mesmo, levavam elas lá para a escola, e elas dançavam com a gente. A música e a dança, elas não esqueceram. Então, mas isso, eu estava aqui ouvindo vocês. Primeiro que tudo que vocês falaram aqui, contaram, a Fernanda que falou dos nossos avós, eu me lembrei da minha vozinha, que era toda cuidadosinha, né? A Márcia, falando daquela rua, que eu fiquei lá, nem consegui sair de lá. A sua dança, que é muito bonita, eu já tive a oportunidade de ver alguns espetáculos, e fiquei pensando o seguinte, né? Que em tudo isso, a imaginação, né, e a criação, elas são extremamente importantes. Outro dia, ouvi o doutor Marcos Cabreira, que é geriatra, professor da UEL, nosso colega, falando da importância do sensível. Então, ele dizia assim, olha, os laboratórios se matam aí, disputam medicamentos novos para retardar o Alzheimer, mas só que não tem nenhum remédio que consiga fazer isso. Mas o sensível, o trabalho com o sensível consegue, né? Então, assim, olha só, a gente já sabe que nós precisamos nos movimentar, mesmo que a gente não goste, ou que a gente tenha preguiça ou qualquer coisa assim, não é verdade? Que depois vira prazer, quando você vence um movimento e fala, nossa, mas eu estou conseguindo fazer isso, que coisa maravilhosa. É um prazer enorme, né? Quando você se movimenta e descobre o prazer nesse movimento, quando você ouve uma história, quando você lê um bom livro, quando você se arrisca a fazer um desenho sem nenhum compromisso, né? Então, olha só, como a gente tem isso na mão, nós não precisamos de ninguém para fazer isso. É só começar, né? É só querer vencer. Então, a primeira vez que eu trabalhei com os idosos, eu descobri isso, que eles não tinham censura. Tudo que a gente propunha, eles iam fundo. Né? E agora que eu sou idosa, eu percebi isso, eu também não tenho. Eu tenho um desejo enorme de fazer as coisas bem feitas, que eu olho e falo, nossa, fui eu que fiz. Né? Vai e faz, né? Entendeu? Então, assim, olha que coisa boa, que os nossos jovens têm que olhar para nós um pouco, né? E que nós, talvez, tenhamos que nos aproximar dos mais jovens e mostrar para ele como é bom envelhecer. Eu gosto de envelhecer, acho muito bom, sabe? Eu acho que quando você pode escolher, né? Você fala, não, isso eu não quero, não é para mim. Ah, mas todo mundo vai. Problema de todo mundo. Eu vou fazer outra coisa, não é verdade? Sabe, Irene, o quanto foi gratificante para mim foi na nossa última apresentação que nós fizemos ali no Colégio Mãe de Deus. Eu estava dançando, daí eu escutei longe, assim, meu netinho falando, olé, vovó, olé! E uma coisa que eu também, ouvindo vocês, né, eu estou aqui pensando, né, o que nós precisamos para viver bem em qualquer fase da vida, né, e para envelhecer bem. A gente precisa de um pouco de cada coisa, né? Nós precisamos da arte, né?
começar, assim, ouvindo, nós precisamos da agitação que o flamenco traz, mas também da calmaria de sentar com um bom livro, né? O nosso corpo pede de tudo um pouco. O nosso corpo, a nossa mente pede também esse momento de estar juntos, né? Então, assim, o processo de viver bem, ele envolve a gente estar sempre escolhendo diversos caminhos. A gente tem uma rua que sempre é uma rua que a gente gosta mais, né? Essa que a gente manda ladrilhar com as pedrinhas. Mas a gente sempre tem a oportunidade também de jogar as nossas pedrinhas em outras ruas. De mudar o ladrilho, né? De mudar o ladrilho, de mudar o brilho, de descobrir novos brilhos em novos caminhos. É verdade. Então, eu acho que o envelhecer também é isso, é tirar castanholas, é ladrilhar novos caminhos. Eu quero convidar vocês e aqueles que vão nos assistir, né, a fazer duas coisas: a desenhar e aí escrever histórias, porque é gostoso fazer isso, né? Mesmo que uma historinha, você fala, ai, que bobagem, mas foi tão bom você fazer, né? A gente ouvia a Márcia falar, é que hoje não dá tempo, mas a gente podia pedir para ela falar alguma coisa, contar uma história em italiano. Outro dia, vamos guardar isso. Isso. Né? Mas, para a gente... É um prazer. Né? Então, para a Sim. gente encerrar, eu vou pedir para a Márcia contar para a gente o que é que a Cora Coralina nos reservou. Ai, poesia e afeto, né, que pode compor a nossa história de vida. A história dela mesma, né, que desde menina foi uma escritora e só reconhecida mais tarde, né, aos 70 anos de idade, ela foi reconhecida pelo grande público, deixou de ser uma doceira que escrevia poemas para ser considerada uma importante voz literária, de uma poesia marcada pela grandiosidade das coisas simples. Vou ler para vocês. Ofertas de Aninha aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Antes de encerrarmos, eu quero agradecer imensamente a Maria do Carmo, que imediatamente aceitou o nosso convite, a Márcia Rorato, a Fernanda Mello, que são pessoas do nosso projeto e que têm um entusiasmo importante para a vida de todos, né? E também eu quero pedir aos ou aqueles que forem nos ouvir, porque esse nosso programa será transmitido pela Rádio UEL, aqueles que nos assistirem pelo Facebook, que eles nos mandem sugestões sobre quais assuntos eles gostariam
que nós tratássemos no NAT em rede. Você, inclusive, Maria do Carmo, se tiver sugestões, nós vamos gostar muito de te ouvir, né? Então, a gente encerra aqui. Eu vou cobrar de vocês as histórias e os desenhos, e vou fazer também, tá? Depois vou mostrar. Pode contar comigo, Irene. Opa, aí, beleza. E então, mais uma vez, eu agradeço a vocês, desejo um ótimo dia, uma ótima vida, e vamos nos movimentar, vamos ler, ouvir histórias, ouvir estrelas, né? Contar histórias. E resistir, exato, e resistir a todas essas coisas que estão à nossa volta, que hoje, graças a Deus, nós só ouvimos coisas lindas, né? Um abraço, muito obrigada a todos. Eu agradeço. Nós que agradecemos, obrigada pela experiência. Obrigada, foi um grande prazer, uma alegria. Que bom. Obrigada. Um abraço.